Bora gravar um vídeo dentro de casa? E sempre tô na rua, sempre tô fuçando na terra, pareço um tatu, né? Se não é jardim, é horta, é pomar, é bicho, né? E sempre vocês junto comigo lá por fora do sítio, né? Hoje nós vamos gravar dentro de casa porque eu tô fazendo pão e me pedi, às vezes eu faço pão e mostro por alto no meio dos vídeos aí, né? E me pediram para passar a receita do pão. Eu já tenho algumas receitas de pão no canal, pão de milho, enfim, pão nem me lembro mais, que esse canal já tem muitos anos, né? Eu acho que até pão de banana já tem. Mas, enfim, o pão, o basicão, o pão mais basicão que tem, o mais fácil de fazer, é o que eu vou mostrar hoje. Então, gente, qualquer um que está começando a querer amassar pão, querer fazer o seu pãozinho em casa, presta atenção, fica aí comigo nesse vídeo que vocês vão ver como é fácil fazer um pão em casa. Ó, não precisa ter balança. Eu vou usar a balança aqui só porque para ter um pouquinho mais de precisão, mas a medida são 6 colheres, pelo menos 6 colheres de farinha de trigo numa bacia, num bolzinho pequeno, né? Ó, 3, 4, 5, 6. Perceberam que eu não medi nem assim se é colher cheia ou rasa, vai a olho mesmo. Uma colher, a mesma colher de fermento em pó, fermento para pão. Pode ser usado fermento gelado também, que é a mesma como é que eu vou dizer? Mesma coisa, assim, só que é um fermento gelado que a gente compra, um negócio. Eu prefiro, assim, em pacotinho granulado, muito melhor, muito mais prático. Ah, meu potinho tava com um pouquinho de umidade aqui, eu uso bastante ele, mas ó, eu só botei ali pra já deixar pronto. Vamos tirar essa balança daqui. 6 colheres bem cheias, não se prendam nem com balança, nem com nada. 6 colheres bem cheias. E uma colher de fermento granulado, que é o mais fácil que tem de trabalhar. Mistura um pouco, mistura esse trem aí. E aí, pega um copo de água morninha, mas não pode ser quente. É morna para frio, tá? Nunca para quente, porque queima o fermento e o seu pão não vai crescer. Então, você coloca ali parte dessa água, não toda de uma vez, dá uma mexida, ó, dá uma mexida nisso aqui. Isso aqui se chama esponja. Vai colocando mais um pouco. Também não tem quantidade certa, nem tamanho de copo, nem nada, né, para fazer essa esponja. Você vai, se precisar botar um pouco mais de água, você bota. Se precisar não botar tudo, você não bota tudo, então. Mas aqui eu já botei tudo. Vamos ver se ela vai ficar muito dura, daí eu boto um pouquinho mais de água. Vamos ver. Não, mas nem vai precisar. Ó, agora dá uma mexidinha com mais rapidez. Vamos ativar esse fermento e dá para ativar aqui o glúten também. Fazendo isso, a gente já ativa o bendito glúten, o tão temido glúten, né? Que muita gente tem intolerância e outros não, mas enfim. O importante é não deixar essas bolinhas, sabe? Vamos fazer uma massinha mais lisa, mais lisa. Isso aqui é o início do pão, é muito importante fazer isso aqui para um bom crescimento do pão, sabe? Então, ativa o fermento, certo? Limpa a colher, limpa bem. Tampa esse fermento, pode ser com paninho, tá? Deixa eu largar aqui na mesa as minhas colheres. Pode ser esse pano que eu tenho aqui mesmo, ó. Tampa esse fermento, pode botar um prato em cima, pode botar uma tampa de panela em cima e leva para um lugar reservado onde não pega vento. Não vai para a geladeira isso aqui não, isso vai para um cantinho morninho, um cantinho quentinho, mas não esquente o forninho para colocar isso aqui, tá? Porque senão a gente perde, ele dá um pulo muito rápido, ele tem que ter o tempinho dele certo para crescer bem certinho. Então é isso aqui, deixa ele descansando aqui um pouquinho, eu já vou mostrar. Ó como é que tá o meu fermento, eu já peguei ele ali, botei num cantinho quente, né? Aqui a mesa tava um pouco gelada porque é de mármore isso aqui. Pega uma bacia maior, um bowl maior, 1 quilo de farinha pelo menos, tá? Para 3 pães bem grandes. Olha, eu separei mais ou menos 1 quilo de farinha, não precisa ser exato, né, gente? Não precisa ser tão certinho. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Faz um buraquinho aqui no meio, ó. E aí, 3 colheres de açúcar, 1 colher de sal. O sal não quer sair? Quis fazer morada ali no potinho.
4 colheres de banha. Aqui é opcional, gordura, então pode ser, é usado gordura. Então pode ser óleo, como pode ser a banha de porco. Eu particularmente gosto da banha de porco porque ela deixa um pão mais macio, mais suave. Aqui eu entro também com umas gotas de vinagre de maçã, que é para durabilidade do pão. Então eu sempre gosto de botar numa colher, como eu não tenho uma colher aqui, eu vou botar aqui nesse frasquinho. Umas gotas a olho, seria mais ou menos assim. Ó, vamos fazer um fiozinho, ó. Vocês viram ali, ó, pouquinho. É uma colherinha de café, vamos supor, menos até que uma colherinha de café. E de vinagre de maçã, não outro vinagre, tá? Aí aqui, a gente pode dar uma mexidinha nisso aqui. Mexe um pouquinho, mantém esse bercinho aqui. E aí a gente vem com o fermento. Vocês viram que ele dobrou de volume, ele tá bem airado, ele precisa ficar assim, ele tem que dobrar de volume. Se ele não dobrou de volume, você leva ele para um lugarzinho mais quentinho, assim, sabe? Porque às vezes aqui, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, aqui, se o dia tá muito frio, é bem ruim de fazer o pão ou o fermento crescer. Então a gente sempre procura um lugarzinho quentinho, se a gente tá fazendo comida, a gente bota no lado do fogão, assim, para pegar aquele vaporzinho, né? É desse jeito, a gente vai se organizando. E agora sim a gente pode começar a mexer essa massa, começando pelo fermento, como ele foi, eu coloquei água no fermento, né? Para diluir ele, então a gente começa a incorporar ele aqui, ó. Desse jeito. E aí eu já tenho aqui separado água morna. Sempre para frio, morna, nunca para quente, sempre para frio, para menos a temperatura. Aí vai acrescentando aos poucos. Vocês viram que eu tô mantendo aqui minha farinha, porque é certo que eu vou ter que adicionar um pouquinho de farinha. Quase certo, às vezes não precisa também. Então eu vou continuar mexendo aqui e nessa hora já posso até dispensar essa colher. Eu gosto de colocar a mão na massa. Eu gosto de botar minha mão no alimento, nesses alimentos que são de amassar, eu gosto de botar a mão. Sempre acrescentando um pouquinho de água e buscando a massa do meio para fora, ó. Buscando a farinha que tá nas laterais da bacia, fazendo movimentos circulares no início, para tá botando essa massa assim, meio que um grude, né? Ó, vamos trazer isso aqui. Nunca bota demais, sempre de olho para não encharcar muito essa farinha, porque daí você vai acrescentar muito mais farinha daí se precisar. Ó, ela tem que ficar meio uns chiclé aí assim, ó, mas tem que ter farinha aparecendo, ó. Chegou nesse ponto, ó, dá pra ver, ó. Vamos ver isso aí, ó. Tá grudando na minha mão, tem um pouquinho de farinha aqui assim na bacia, né? Mas ele tá começando a grudar assim, ó. Então, essa é a hora que eu já vejo que bateu o alerta. Já vou parar um pouco com a água, né? Então, agora, eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Força no braço. Trazendo pra dentro. Buscando com a mão. Trazendo pra dentro, ó. Empurrando a bacia. Trazendo pra dentro. Olha como é fácil de fazer isso aqui, ó. Vai limpando a bacia. Trazendo toda essa farinha que tá ali ainda sobrando. E trazendo para dentro da massa, para o centro da bacia. Olha como é fácil. Por enquanto eu estou amassando com uma mão só. Eu vou ser franca com vocês, eu não boto as duas mãos na massa, geralmente não boto. Nem precisa. Ó, é um pão tão fácil de fazer, que não precisa botar as duas mãos. Aqui é opcional na água, que eu usei água morna, pode ser usado leite. O leite que você quiser. Leite vegetal, leite de vaca, de cabrito, de cabra, não cabrito, né? Acho que não dá certo. Se quiser botar uma gema de ovo, pode também, ó. Então, tá grudando um pouquinho, ó. Não desgrudou da minha mão. Eu vou acrescentar um pouquinho de farinha ainda. Vocês podem ver que ela tá desgrudando da bacia, mas ela ainda tá um pouquinho liguenta, ó. Então, agora sim, é assim, ó, a gente vai pegando os punhadinhos e polvilhando na bacia. Ó, vamos polvilhando, trazendo para dentro sempre, para não endurecer demais essa massa, mas para deixar ela num pontinho assim que a gente possa sovar
e que ela não grude muito na mão. Então, a gente vai fazendo isso aqui. É pouca coisa mais que eu vou usar de farinha, ó. Vamos abrindo a massa, trazendo ela pra dentro, ó. Traz com a ponta dos dedos, e empurra com essa parte aqui da mão, ó. Olha. Já tá secando a minha mão, continua grudado ali um pouquinho, mas com essa mão eu vou tirar agora. Vou limpar minha mão, ó. Vou limpar porque ela não vai mais grudar. Certo, agora eu continuo sempre no mesmo movimento, fazendo isso aqui, ó. Girando a bacia, trazendo a massa pra dentro com os dedos e empurrando com a mão, ó. Eu uso a ponta do dedo e essa parte da mão, ó. Esse é o movimento que a gente vai sovar o nosso pão. E não precisa botar muita força, não. É só isso aqui, ó. É um movimento só de ativar a massa, ativar o fermento, incorporar tudo que tem ali dentro, sabe? Ficar uma massa macia, bonita, leve e airada. Ó, eu sovei, não deu nem 5 minutos, a massa ficou perfeita, gente. Olha aqui, ó, não gruda na mão, né? Então, agora eu vou dividir mais ou menos em 3. Eu quero 3 pão, divido em 3. Eu quero fazer pães pequenos, pode dividir em bolinhas do tamanho dos pãezinhos que você vai querer, né? Então, agora eu vou tirar a toalha. Minha mesa já tá limpa e eu vou pegar individual aqui por mais uns segundinhos. Mas nessa hora eu já vejo se a minha massa não tem umidade dentro, tá? Isso é muito importante. Qualidade da farinha conta muito. Porque às vezes a farinha tem muita umidade, não foi bem seca, não teve uma boa secagem. Então ela vai... Essa parte que você cortou vai ficar diferente do que a parte de cima. Você vai perceber umidade nessa massa aqui, ó. E aqui vai estar mais sequinho. Então, você vai saber que essa farinha tem muita umidade. Vai te pedir mais farinha, então, para tirar essa umidade. É um segredinho, mas hoje em dia tem quase só farinhas boas no mercado, né? Então, aqui individual, você vai fazendo o mesmo processo, ó. Só buscando de fora para dentro. Só que assim é mais fácil de você sovar a massa e não vai cansar demais. E esse aqui é um exercício. Fazer musculação em casa, né? Olha que top isso aqui, ó. Solve a massa individual, os 3, um de cada vez, né? Sempre puxando para dentro. Esse é o movimento mais prático que tem, ó. Já tá uma bolinha, já tá prontinho. A massa linda, maravilhosa, olha só, não gruda. E também não tá seca, não tá cheia de farinha ainda. Você vai perceber, se a sua massa ficar com muita crosta de farinha, ela não tá boa. Ela não pode ficar muito dura. Aí o pão fica ruim, sabe, pesado. A massa tem que ficar levinha, bem airada, bem boa. Olha, e olha, seguindo a risca, isso aí não tem erro, gente. Só não pesar a mão na água na hora de adicionar água para sovar o pão. Não pode pesar e também não pode economizar de forma que fica uma massa dura, cheia de crosta. Então, eu vou fazer isso aqui e vou deixar as 3 bolinhas descansando aqui e dobrar de volume. E o meu pão já tá pronto aqui para sovar não, melhor dizer, para modelar e colocar nas formas. Eu tinha colocado um pano em cima, já tirei aqui, mas ó, eu não mostrei, que é porque eu terminei de sovar e não gravei, né, mas ó, depois de botar as bolinhas dentro da bacia de novo, né, tudo modelada, a gente bota um paninho e fecha os cantinhos. Se puder botar mais um paninho em cima, melhor ainda, para ele ficar bem quentinho, para essa massa ficar bem abafada, bem quentinha, né? E aí agora, tcharam! Olha o tamanho dessas massas, coisa mais bonita que ficou, né? Então, vou pegar uma massa. Quando a gente mexe ela aqui na bacia, ela reduz. Ela de novo diminui o tamanho, mas ó, a parte de baixo gruda um pouquinho, sabe, de novo, porque estava em contato com a bacia. Daí a gente vira ao contrário aqui, limpa a mão, se sujou um pouquinho a mão, né? E dá só uma, ó, a gente pega assim, ó, vai fechando ela, né, estão vendo? E aí vai enrolando ela um pouquinho, puxando para fora, enrolando com leveza. Agora a gente não sova mais a massa, a gente não bota força na massa, nada. A gente apenas vai fazendo um rolinho mais comprido, ó, espichando a mão, puxando assim com a mão um pouquinho, enrolando ela assim devagarinho, tá?
nesse tamanho, mais ou menos uns 30 centímetros, a gente faz assim, ó. Tá vendo? Ó, mais pra cá, assim. Leva nessa direção e começa a, ó, puxa de lá pra cá e aperta. Puxa e aperta. Puxa, aperta, ó. Vai enrolando essa massa, vai fazendo um rolinho com a ponta dos dedos, mas nada de ficar amassando, sovando esse pão. Terminou, ó, dá só uma leve espremidinha nele, assim, ó, vai enrolando de leve, apertando um pouquinho no meio, de forma que ele aumente um pouquinho no comprimento, ó. Isso, só isso, daí ele vai ficar lindo e maravilhoso, vai ficar enroladinho, vai ficar bem fofinho, a massa continua fofinha, linda e maravilhosa, olha. Coloca na forma untada, unte a forma com gordura da sua preferência, né? E assim você vai fazer com todos eles e vai deixar descansando para dobrar de volume de novo. Esse pão tem que dobrar de volume de novo. Então, colocou na forma, volta de novo com um paninho em cima deles, abafando eles de novo e deixando ele dobrar de volume para levar para o forninho e assar. O pãozinho dobrou de tamanho, já está pronto para assar. Olha que bonito, né? Tá lindo, lindo, lindo. Os outros já estão lá no forninho. Eu já pré-aqueci o forninho. Quando ele cresce assim nesse tamanho, que tá bom para assar, aí a gente pré-aquece o forninho e bota eles para assar. Então, forninho é muito uma coisa bem complicada, porque cada um cuida do seu forninho, tem que saber da temperatura dos seus forninhos. Eu costumo colocar numa temperatura um pouco mais alta no início, para ele tostar em cima, para ele ficar mais um pouquinho marronzinho, mas nada de queimar, né? Só para dar aquele tom marronzinho por cima, e eu vou baixando um pouco a temperatura do de cima. Normalmente eu até desligo a temperatura de cima e eu deixo só o de baixo e o do total, porque meu forninho é aqueles bem convencional, bem antigo mesmo, que são 3 temperaturas, né? Se vai fazer no fogão a gás, é uma temperatura só, então é só ficar monitorando, cuidando, né? Se tiver que virar o pão, vira. O meu forninho, ele assa mais atrás do que na frente. Então, quando ele tá quase pronto, eu vou lá, viro eles, boto os pão da frente e atrás, para ele assar melhor. Então, é bem tranquilo. Não é como o bolo, que precisa estar cuidando, não pode abrir o forninho, né? Pão a gente pode, sim. Então, a gente vai monitorando ele. E eu vou, então, levar para assar agora e volto para conversar com vocês de novo. Mas eu acredito, assim, ó, que menos de 30 minutos já tá assado esse pão. Ó, eu acabei de tirar os pão do forno, tão quente. Então, quando a gente tira do forno, a gente pega um pouco de água, e pode ser com a mão mesmo, ou com um paninho, ou com uma esponja, ó, e passa um pouquinho de água em cima, não muito, gente, é só um pouquinho de água. Faz isso aqui, para que ele fique bem molinho a casquinha dele. E aí depois botar um plástico por cima e um pano para abafar ele um pouquinho, só para amolecer a casquinha do pão. Então ele vai ficar muito bom. E daí eu vou mostrar, deixa eu pegar o pano aqui, eu vou mostrar embaixo do pão como é que ele ficou. Tem que pegar com o pano porque ele tá muito quente. Olha isso. Ele tem que ficar por inteiro, em cima e embaixo da mesma cor, sabe? Então por isso que a gente cuida bastante do forninho, né? Eu precisei virar os meus pão, porque o forninho meu, ele assa primeiro atrás e depois na frente, né? Então eu virei sempre. Então todos eles ficaram por igual. Eu vou mostrar os outros pão também. E aqui eu tenho mais 3. Hoje eu fiz 2 vezes pão. Fiz 2 fornadas de pão e eu vou congelar. E eu tenho pão para bastante tempo, né? Ivone, pode congelar no mesmo dia? Pode congelar no mesmo dia. O mais importante é plastificar esse pão. Eu tenho sempre saquinhos, a gente pode comprar os rolinhos de saquinhos lá no mercado também, né? E aí faz como eu fiz, tira do forno, bota um plastiquinho por cima, bota um pano, abafa um tempinho, né? Só para ele amornar. Aí depois já pode tirar e ó, a casquinha fica assim, ó, desse jeito, bem molinha. E aí quando o pão tá frio, a gente coloca no plastiquinho e leva pro freezer para congelar. E se quiser deixar na geladeira também pode. Se quiser deixar assim fora, né, temperatura ambiente,
tem que cuidar, né? Porque se fizer 3 pão e não comer na mesma semana, por mais que eu botei o vinagre de maçã, se for muito calor, ele pode começar a estragar. Então, sempre é bom guardar aquele pão que você não está usando, guardar na geladeira, né? Então, ele se mantém fresquinho, bom, né? E um pão, aquele que você está usando, você deixa fora, então não tem problema. E ó, esse aqui, os que eu acabei de tirar, que eu fiz junto com vocês, a massa, tudo certinho, já tá aqui o paninho, aqui o plastiquinho. Eu peguei uma sacola mesmo, estando limpo é o mais importante, né? Ó, ela já tá amolecendo, a casquinha já começa a amolecer, né? E já tá pronto, daqui a pouco já vai estar pronto para mim congelar. Só esperar esfriar um pouco e pronto. E aí me conta, você já faz pão em casa? Sabia que é fácil de fazer? Conta aí, me deixa nos comentários que eu quero saber. E não esqueça da corridinha de olho nas redes sociais, né? Aquela cutucada no sininho, compartilhando os nossos vídeos para quem ainda não está com a gente. Então sejam sempre bem-vindos e até daqui a pouco, se Deus quiser.